Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 10. Aleluia. E vamos ler um texto também que fica em Tiago. Louvado seja Deus. Agora vamos ler Tiago e vamos dar a consequência que o Espírito diz. Amém? Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 10. Aleluia. Tem Bíblia ainda te folheando. Vamos esperar mais um pouquinho em nome de Jesus. Irmão, estou um pouquinho debilitado. Semana toda, pregação, trabalho de pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Papai nos proporcionou um trabalho ali pertinho, lá no sair. Só não quiser de fartura, né, irmão? Da ganho com a presidência na CIPA. Aleluia, glória a Deus. Foi falado sobre pagar preço, né? Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim o texto sagrado: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste ensinado, sabendo que quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer a sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Vamos em Tiago capítulo 5, bendito seja Deus, do verso 15 a 17. Tiago capítulo 15, do verso 5, 15 a 17. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que saias. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não lhe houvesse chuva, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, graça te dou, Senhor, e peço ao Espírito Santo, dê graça na tua palavra. Pai, Deus se arrumou pela minha vida, mas de costume falar contigo. Pai, revela que o Senhor quer falar com a tua igreja, e repreenda todo roubador de palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Som. Queridos, já trago desde já um tema: o obreiro aprovado. Olha o que o teu irmão fala: o obreiro aprovado. Estamos vivendo um colapso espiritual. À medida que nós vamos andando em alguns lugares, vamos ver pastores, presbíteros, missionários, muitos desviados, e olhamos, perguntamos o que houve, sempre vão dar um motivo. Mas a Bíblia começa a dizer que esse homem chamado apóstolo Paulo, nosso apóstolo, homem discipulado não pelo homem, mas por Deus, o Senhor leva ele até o terceiro céu e dá uma escola bíblica dominical lá da eternidade para ele. Ele chama um moço chamado Timóteo, dizendo os acontecimentos, a revelação. Ele começa a ensinar, discipular a Timóteo. Parece que já vejo Paulo vendo já o futuro, porque já estava vivenciando o ataque que estava acontecendo naquela época. Que ataque era esse? Era falsos judeus, falsos profetas, aquele que derrubava a mensagem da salvação. Mas Paulo agora no capítulo 10, do versículo 10, ele vai dando agora um discernimento espiritual para Timóteo, dizendo: prestais atenção,
ficar firme no que está acontecendo, o que eu tenho ensinado a você, a preocupação de Paulo com Timóteo para que ele não viesse perder o foco da mensagem da salvação. A preocupação de Paulo, ele como a igreja, ele estava dizendo ainda que eu vou para além, eu vou lá para o céu, mas você vai dar continuidade naquilo que eu ensinei a você, porque o que eu aprendi não foi de homem, mas foi de Deus. Nós vemos para o século nós estamos vivendo o colapso espiritual. A igreja está totalmente percebida o que está acontecendo. Olhamos para a direita, vemos o que está acontecendo de forma triste. As pessoas estão se afastando do caminho e não acreditando que Jesus está voltando. Se faz campanha, busca alimentação, busca poder, mas na hora de entrar no querer de Deus, as pessoas não querem entrar no querer do Senhor. Mas a palavra bem clara, Paulo está dizendo para Timóteo: todos aqueles que querem viver as marcas de Jesus vão passar por perseguição, por luta, por calúnia. Tiago agora ele vai dizer a respeito da oração. Tiago foi aquele que escreveu um momento muito triste. Tiago foi um daqueles que morreu à espada. Ele também escreveu a respeito da oração. O Senhor não poupou Tiago, porque Tiago tinha certeza para onde ele iria. Mas nesta noite, irmão, Deus está dizendo: você tem a certeza para onde que você vai? Porque o obreiro aprovado, irmão, não só é o homem, mas também a mulher de Deus. Temos que ser o obreiro aprovado. Não sabemos a hora e o momento quando Jesus está voltando, mas uma coisa tem de certo: os sinais estão aí. Não tem como fugir. O amor de muitos tem se esfriado, mas o meu e o teu amor não pode se esfriar. A preocupação de Paulo era saber se Timóteo iria guardar mesmo o que ele aprendeu. As Sagradas Escrituras, a palavra. Ele começa despertando ele a respeito como ele era o discipulado. Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem de propósito. Paulo era um homem de renúncia. Paulo era um homem de certeza naquilo que ele foi chamado. Olhamos, irmão, a igreja padecendo. A igreja não tem orado mais. A igreja não tem mais ido para as vigílias de oração. Não tem participado da escola da palavra, do fundamento, porque isso faz dodói. Mas aquilo que faz dodói, irmão, é por crescimento espiritual, porque o dia mau já chegou. O dia mau não vai vir, o dia mau já chegou. Tem lugares aí que não pode mais pregar a palavra de Deus. Tem lugares aí que vão te estar clamando para enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para quê? Para fazer diferença. Porque aqueles que estavam de pé, irmão, deram mau testemunho. O diabo deu uma rasteira. Aquelas mulheres que estavam de pé, que oravam, que buscavam, não vigiou, caiu. Mas agora a Bíblia começa a dizer que a respeito da vigilância é todo o tempo até Jesus voltar. Aleluia. Timóteo, ele tinha certeza que ele aprendeu. E Paulo, como pai na fé, ele escreve essa carta pastoral para que ele venha guardar e lembrar: quem chamou ele não foi o homem, foi Deus. Olha para o teu irmão, para a tua irmã: quem te chamou foi Deus. Não, mas fala com o voz de profeta: quem te chamou foi Deus. Se Deus te chamou, irmão, presta atenção. É lá no teu trabalho, na tua casa, na vizinhança, que você tem que manifestar a glória de Deus. É lá onde você está, irmão, que você tem que ir lá pregar o evangelho do Senhor. É lá onde você está, irmão, que não tem microfone, não tem som, que você tem que ser sal da terra, luz deste mundo. É lá onde você está, irmão, que Deus tem que revelar em você o Espírito de Deus. A igreja, em algum lugar, tem perdido o campo de confrontação. Não tem dado testemunho, mas Satanás, ele conhece aqueles que estão e aqueles que são. Muitos estão frustrados no caminho. Por quê? Porque não vêem mais os sinais, estão preocupados mais com os sinais do que a transformação. Paulo está falando para Timóteo: guarda o que você tem. Ele está dizendo: é por dentro, não é por fora. Guarda, porque a essência é dentro, não é fora. Tiago, ele relembra de Elias, porque Elias não era só um homem de oração, ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ele sofria, ele chorava, mas ele tinha um relacionamento que Paulo tinha com Jesus. Aí que entra a mensagem: ser amigo de Deus, amigo de Jesus. O obreiro aprovado, irmão, todo tempo, ele tem que ter relacionamento, tem que andar em propósito com o Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta. Porque, irmão, o dia mal vem. Tem dia, irmão, que dá vontade de orar. Tem dia, irmão, que você é aprovado. Tem dia que você ora a Deus e a coisa acontece como quarta-feira. Eu orando para Deus: Senhor, muda o quadro deste lugar.
O Senhor envia homens de bem de autoridade, porque a guerra que está aqui, Senhor, somente o Senhor vai entrar com propósito. Chegou na quarta-feira, 3 horas da manhã, saiu do portão. Rapaz, para aí, rapaz, você vai para onde? Eu olhei para ele, tudo trabalhar. Pode. Tu não orou? Tu não pediu providência? Aí a providência. Ser crente, irmão, aonde as coisas estão tudo fácil, é bom demais. Mas ser cristão, irmão, aprovado, aonde Deus ele bota, aonde está lá um ninho de demônio, aonde está pessoas precisando ser libertas, aonde aqui você recebe, você tem que ir para a guerra, mas lá não posso. Aleluia. Não. É onde segunda-feira o bicho, irmão, trabalha, na sexta-feira, aonde os feiticeiros, todo mundo trabalha, aonde muitos não oram. É a aprovação de Deus. É o obreiro aprovado. É onde a guerra, irmão, é espiritual, onde você tem que orar e ver o mover de Deus. Repete comigo, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Deus está falando sobre relacionamento. Timóteo, lembra, Timóteo, o meu ensinamento com você, Timóteo. Nós passamos perseguição, passamos por um ano difícil, mas é necessário, porque lá na frente você vai dizer, olha, não abre mão da doutrina dos ensinamentos. Todos aqueles que querem ser de Deus vão passar por aprovações. Não se precipite em estender a tua mão, eu estava dizendo para ele. E hoje, irmão, estendemos a mão para ser pastores, obreiro, e você olha para a cara do sujeito, irmão, Deus mostrando para a cara da sujeita, não ora, não faz nada, só quer sua carteirinha, mas na hora que a coisa acontece, irmão, cala a mão, eu quero a súria, não tem nada de Deus, nada, e tu acha que o diabo não sabe? Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Só falta só mais um pouquinho, mas ainda, irmão, você tem uma força pequena, ainda que você não tem a eloquência, você acha que não tem chamada. Jesus, certa vez, ele disse que no mundo tereis aflição, mas em mim tem a paz. Ele está dizendo, aquele que está em mim tem paz. Irmão, eu posso passar até tribulação, você até está passando, mas dentro da minha alma, do teu coração, tenha certeza, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele me guarda, Ele te guarda, Ele te dá paz, te dá o consolo, Ele te guia, Ele te ensina, instrui a você. Porque você tem dentro de você Cristo a paz. A gente não pode ser responsável de consagrar um obreiro e mandar ele para a guerra sem ele não for aprovado na casa. A gente não pode ser, irmão, responsável, nem muitos estão sendo aí, e você consagrar e jogar ele lá no campo de batalha, ele ficar tudo arrebentado. Não. Ficais em Jerusalém até que do alto do céu sejais revestido de poder. A unção, a graça do Espírito para poder ir para a guerra. Hebreus é bem claro dizendo, eu, o Senhor, continua sendo o mesmo de ontem, sempre e eternamente. Tu acha que Deus reuniu a gente nessa noite para quê? Para sair daqui vazio? Não! Para se revestir como obreiros aprovados. Ainda que a sociedade olhe para você e para mim, não sabe ler, não sabe escrever, não tem força, não teve nem experiência para poder do outro lado, mas quando você bota o joelho no chão, Deus abençoe o irmão. Senhor, eu não posso, mas que minhas orações sobem, e o Senhor envia teu anjo lá para guerrear. Irmão, se eu estou de pé por causa de oração, se missionário está de pé por causa de oração, porque você está orando, acredita no ministério da intercessão, porque chamada é chamada, irmão, chamada é chamada. E quando Deus ele chama para chamada, irmão, não adianta. Não adianta. Ele tira e coloca. Ele coloca e ele tira. Pastor, eu estou dizendo, já que você não quer fazer, eu vou fechar a porta, vou botar outro. Já que você não quer ir, eu vou pegar a tua unção, vou dar para outro. Pastor, que é isso? Não tem isso na Bíblia assim. O Senhor ele falou para Moisés, olha Moisés, eu vou tirar um pouquinho do teu espírito e vou botar lá e 70. E tirou, e deu para ele. Mas somente 2. Ficou lá no arraial. Olha, aleluia, dando lugar ao varão. Aí, mas de repente o moço, irmão, chamado Josué, que não estava na guerra, eu compreendi ele. Mas ele olhou, viu os 2 só profetizando, e ali clamando ao Senhor, e foi lá para Moisés. Tem 2 lá no arraial, que está pulando, está rodando, manda parar.
Era pessoas que queriam ir para a guerra, não podia. Era ciúme, irmão. Esse ciúme tem que cair por terra. Esse credo tem que cair por terra. Já que você não quer fazer, irmão, deixa o irmão fazer. Já que você não quer fazer, deixa o irmão fazer. Deus me trouxe aqui nessa noite, irmão, uma palavra profética. Aquilo que Deus abriu, Ele faz. Aquilo que Ele cumpriu, Ele vai fazer. Ele faz. Mas é melhor ser unido do que ser separado. Moisés olha para ele e diz assim: rapaz, oxalá que todos eles profetizassem, porque ele sabia quem tocou nele. E ele continuou profetizando. Mas a intenção do moço era ajudar, porque não tinha visto aquela experiência. E a Bíblia vai dizer que o restante não profetizou mais. E os dois continuaram, porque a unção, irmão, continua. Está fraco, entra no teu quarto, ora, Deus reaviva. Irmão, está fraco, vem para a igreja, Ele reaviva. Irmão, você pecou, vem para o altar, pede perdão, Senhor, porque ainda é o tempo da graça, mas não abusa da graça, porque se abusar da graça, irmão, Ele dá mata, Ele dá fere, a glória. O que Deus Ele quer é obediência, a verdade perante a Ele. E o que tem acontecido, irmão, são as pessoas que estão totalmente bombardeadas porque a carne, as lutas, é verdade, irmão. Às vezes a gente não consegue ficar de pé, aí há um deslize. E eu vou contar para quem? Voltei a fumar, voltei a beber, voltei a fazer as coisas erradas. Ontem eu liguei com um presbítero, amigo meu, já estava vendo a guerra que ele passou, a pior guerra que tem, mas dentro de um lar. O que aconteceu? Caiu, voltou a pegar o fuzil de novo. Um cara que veio do tráfico, pensa o nome que Deus usava no poder. Quando eu olhei ele no Facebook, estava no centro de recuperação, peguei o telefone e falei para ele: rapaz, tu não nasceu para centro de recuperação. Eu perguntei: Senhor, o que está acontecendo nessa geração? Que muitos estão caindo, pessoas que profetizavam estavam no campo de guerra. Olha a resposta de Deus. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, se afasta do mundo, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Quer desviar? Quer ficar vindo na rocha? Segue esse preceito de Paulo para Timóteo. Você fica vigilante, fica prudente, você vai entender que quando o perigo chegar, irmão, você está alicerçado nessa palavra, você está praticando esta palavra. Timóteo não caiu nem se deslizou, ele aprendeu a vigiar dentro desse preceito. Mas quando vem o sentimento das guerras, ele vai entender que ele vai clamar o nome do Senhor e vai lembrar que Deus ele diz que no mundo tem aflição, mas em mim tem paz. Senhor, estou passando por essa guerra, me ajuda, Deus. Senhor, não posso ceder. Não é que o amigo Espírito Santo ele resplandece dentro. Não é que ele acalma o teu coração. Ele envia alguém até o ímpio para te consolar. Não é, irmão, que na hora da guerra, mas quem passar por guerra sabe que já passou, irmão. Não tem ninguém, não tem pastor, não tem ninguém. Mas porque você errou, você caiu, não tem ninguém, irmão. Aí vem quem? Vem o diabo, vai na tua consciência dizendo: você errou, você pecou, tu não pode subir no altar, não é assim? Tu não pode ir para o monte. É assim mesmo, irmão. Vai ler a palavra para quê? Vai para o inferno mesmo. Ele vai na tua consciência, toca, irmão. Mas o Espírito Santo, ele blinda a tua mente. Ele vai te dar conselho dizendo: vai para o joelho, filho. Vai para o joelho, filho. Começa a orar, filho. Começa a orar. A angústia começa a sair da alma. A angústia sai da mente. A angústia sai, irmão. Por causa do Espírito de Deus. E o selo da promessa, em João 3,16, que ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Deu teu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que é seu nome? Santa. Eu queria te ver, Deus é fiel demais. Aí tem o pastor Marcos. Palavras. Meu Deus. Essa pregação ela tem alguma coisa a ver contigo. Porque me lembra que eu estava trabalhando e tu passou cabisbaixo. Eu comecei a orar e interceder. Eu falei: Deus não aceita. Eu falei pro teu pastor: vai voltar, Deus vai trazer, porque nós vamos orar. A consciência, ela combate contra o mundo. Paulo vai dizer que são 3 tipos de homem: natural, espiritual e o carnal. Obrigado. É uma luta cotidiana, mas só entrando no Espírito quando o Pai, intermédio de Jesus, está intercedendo.
Ele, porque nós somos templo do Espírito Santo. Timóteo, ele aprendeu as Sagradas Escrituras com a tua mãe, Eunice. E a Bíblia vai dizer que desde menino ele tinha os ensinamentos. E Paulo se agradou dele. E o tempo está passando, o jovem Timóteo, jovem pastor, ele começa a aderir dentro dele o conhecimento de, não só de palavra, mas de experiência na obra crente. Experiência na obra. E uma das experiências que nós temos que ter todos os dias é amor. O amor, irmão, é batalha. O amor, irmão, é superar. O amor, irmão, é estender a mão. O amor é muito mais além que a gente pensa. É sofrer. É quando o homem ele vem para poder comer alguma coisa e não tem. Semana passada, não tem um mês, me convidaram para pregar. O altar era maior do que isso. Mas o irmão disse assim: pastor, o senhor tem 20 minutos, mas o senhor vai se caracterizar de mendigo. Eu falei: você está brincando comigo? Não ri não, crente, não foi vocês. Aí me caracterizei de mendigo. A igreja lotada, dentro de uns 100, 200 jovens. O pregador gosta disso. Queridos, o irmão que me convidou, ele não foi, ele mora perto, foi com os seus afazeres. E me caracterizei na casa dele, fiquei na escada. O povo estava vindo radical. O povo estava, garotada, vieram cheio. Aleluia! Todo mundo. Chegou os ônibus, irmão. E o mendigo estava lá sentado. Quem? Eu. Sentadinho. Sentadinho. Pergunta para mim, pastor, se veio alguém falar comigo. Pergunta se veio alguém falar com Jesus. Pergunta se veio alguém ali. Quem chegou tinha até medo. E olha que o mendigo estava social, hein? Só quem sabia era o pastor. E nessa guerra, o carro quase capotou. Foram 27 alvos lá dentro. Só o pastor que sabia, 4 irmãs. Aí foram me pegar, eu vim entrando, saudando algumas pessoas, sentei. O tema era o bom samaritano, botaram a asa de anjinho, bonitinho. Daqui a pouco Jesus vai, ele desce. Eu vou pegar você como experiência, e eu olhei para a tua vida. Fica de pé. Ele pega a Bíblia, quem estava afastado de piada, e dá na mão dele, na minha mão, vai, na sua mão, segura. Deus está te dando. Deus está te dando. Aí o povo começa a glorificar o nome do Senhor. Porque vira o mendigo, e o mendigo vai sobe no altar. Quando o mendigo sobe no altar, não posso entender de política, pastor Marcos, mas de Bíblia, Deus da graça. Tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me visitar. Se machucar a igreja, não posso machucar a igreja. A igreja é noiva de Cristo. Deus foi dando a revelação e disse: fala lá em Apocalipse, filho. A igreja era luxuosa, era bonita, era bela, de Éfeso, mas porém esqueceste o primeiro amor. Paulo ensinou a Timóteo a ter este discernimento do amor. É por isso que nesta noite Deus está dizendo: o obreiro tem que ser aprovado, o obreiro tem que ser sensível ao espírito, sensível ao amor ao próximo. O obreiro tem que entender a sensibilidade da palavra daqueles que estão lá fora, até mesmo dentro de casa que estão aqui na igreja. Às vezes, irmão, tem relacionamento que eu não posso vir me abrir com ninguém, porque falar da minha intimidade com alguém é muito difícil, irmão. É muito difícil, tem que ser Deus dar direcionamento por causa das línguas. O pastor ele chegou e falou assim: olha, pastor, me perdoa. Eu estive perto do Senhor, mas eu fiquei, eu sei. E olha que mendigo que estava cheiroso, hein? E não, crente. Eu fiquei sentado ali, falei com Deus: Senhor, o que é isso? Eu comecei a chorar, irmão. Eu estou falando para vocês não rir, porque o sentimento com Cristo é o que Ele tem por nós, a íntima compaixão. Você não sabe o que é íntima compaixão. Quando você sente na alma, é como você perdeu uma pessoa. Uma vez o Espírito de Deus saiu da minha vida, eu fiquei aqui. O sentimento é muito desagradável. Querido, quando as pessoas estão assim, na rua. Por quê? Porque os dedos estão acusando.
Porque o nojo tem batido todos os dias no nariz de cada um para estender a mão. Eu não estou dizendo para você pegar e botar para dentro da tua casa, não. Eu estou pedindo para você entender na visão espiritual sobre aquela pessoa. Se você for profeta de Deus e profetizar, Deus vai mudar o quadro da tua vida, rapaz. Deus vai mudar o quadro da tua vida, mulher. Ser profeta de Deus, porque Deus ele deu autoridade a Paulo e Paulo deu autoridade a quem? A Timóteo. Porque Deus estendeu a mão para Paulo e Paulo estendeu a mão para Timóteo. É imposição de mão, ele recebeu a graça de Deus. Só que recebeu a graça de Deus tem autoridade. Oh glória, se você recebeu a graça de Deus, glorifique, exalta o nome do Senhor. Deus está dando autoridade aqui a alguém. Então toma posse da palavra. Aonde você estiver, irmão, profetiza em nome de Jesus. Estenda a tua mão de misericórdia e diga: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas usa a autoridade que Deus te deu, crente. Chega de estar olhando que as pessoas querem embaixo, querendo um abraço, querendo consolo, mas é hora de ver o poder do Espírito acontecer. Pastor, você fala isso porque só o senhor é pastor de nada, irmão. Daqui a pouco eu vou para casa dormir e vou trabalhar, vou botar uma camisa, não tem terno, não tem nada certo, e todo mundo lá me chama de pastor. Ou então o seu Nelson, mas ó, sabe que eu sou um homem de Deus. Glória a Deus. Chega lá e pergunta: o cartazista? Ele é um homem de Deus. Toda sexta-feira, oração. Deus ele anda de acordo com a palavra. O Espírito ele anda de acordo com a palavra. Há muito tempo, a glória de Deus, o profeta estendeu a mão aqui, deu da revelação, não esqueci. E ali eu falei com Deus. E se cumpriu foi 4 meses. Definitivo que Deus falou. Por quê? Porque ele libera pela palavra dele. Aleluia. E lá naquele trabalho, irmão, o que acontece? As pessoas, elas têm até ali. Entra na sala e opa, aqui não tem palavra não, rapaz. Usa a autoridade. Aleluia. Até a gerente tem que reconhecer que eu sou homem de Deus. Aleluia. Aonde você for, até o cachorro tem que reconhecer que você é filha de Deus. Tem que reconhecer. Porque não está na parte de fora, está por dentro. Aleluia. A guerra vai ser contínua. Timóteo não ficou fora. Foi bem claro, Paulo não só profetizou porque está escrito: todos aqueles que vão viver em Cristo padecerão por luta e perseguição. Não sei a luta que você está vivenciando, irmão. Se é uma enfermidade, se é uma cura que você precisa, alguma coisa na tua casa, desemprego, não sei. Mas Deus não vai tirar a mão dele da sua terra. Não pode tirar. Pastor, que isso? Porque a graça dele vos basta. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza e boa vontade. Quanto mais tem luta, guerra, mais tem unção, mais tem glória, mais tem sabedoria, mas tem um discernimento do Espírito. Algumas pessoas ficam desmotivadas porque não acredita ou não deixa acontecer o que Deus ele tem para fazer no mistério. Eu perguntava a Deus porque sempre sozinho orando. Aí eu fui entender, o tempo foi passando, porque a guerra que você vai enfrentar é uma preparação. Hoje meus 200, mais ou menos 200 ovelhas, ficam pedindo: pastor, vai vir quando? Vai vir quando? Aí semana que vem eu falo: são 200. Uma hora do outro suicida, mas Deus tem cortado o braço para a glória de Deus. Mas por quê? Porque Deus ele toma a frente das guerras. Aleluia. Mas nós temos que ser canal para Deus e para o Espírito. O Senhor da tua palavra, ele é bem claro que dizendo que ele nos deu a paz. Essa paz, irmão, você tem que botar para fora. Aleluia. Você tem que dizer para você mesmo: essa luta que você está passando, mas Deus, você tem uma paz no Espírito. Pastor, eu não consigo. A tribulação vem, às vezes dá vontade de pular, de gritar. É melhor você gritar aqui dentro, glorificando Ele, gritar aqui dentro, diz: Senhor, me ajuda. Quantas vezes, irmão, em oração, mal convertido, eu vinha aqui na frente, as guerras eram muito grandes dentro da minha casa. Meu Deus. Vinha todos os dias na frente do altar, Senhor, me chorava e botava aqui tudo na frente do altar. E os homens de Deus oravam, profetizavam, eu tomava posse. Porque guerra espiritual só vence Cristo. Aleluia. Só Cristo ele vence. Porque nós estamos na terra e somos ainda natural e aprendemos a ser espiritual. Nessa noite,
Deus, Ele está dizendo, confia na minha palavra. A palavra de Deus, irmão, é aquela que ela dá para você se alimentar. É aquele pedacinho que o Senhor dá para você, é esse pedacinho que você se alimenta. Não sei qual a palavra que você tem, de você clamar a Ele. Eu tenho Salmo 91. Eu tenho Isaías 55. Eu tenho vários temas para mim que eu boto em prática nas minhas guerras com o Senhor. Por quê? Porque só Deus sabe a guerra na minha alma. Ontem eu parei no UPA, gente. Peguei o ônibus da de Miami. Falei, Jesus, que é isso? Demonstrava eu tendo AVC. E fui trabalhar no sábado. Quando cheguei lá no trabalho, tudo escuro, perto da gerente, arrumou alguma coisa para mim. O que está acontecendo? Não sei, por demais que não. Corre. Me botaram dentro da UPA. Quando eu cheguei lá na UPA, lá na Azevedo Lima, e fiquei sentadinho, esperando daqui a pouco, lá na cadeira de roda. Pá! A mulher demoniada, mas demoniada. E fiquei falando, vou meter a mão, não vou ficar aqui, Senhor. E Deus ficou palestrando comigo, fui entendendo, olhando para os enfermos e olhando o que o demônio estava falando. Ele botava para fora, mas era para mim. O povo tentava tirar ele, mas era para mim. Deus estava mostrando o demônio da potestade que age lá aonde que eu moro. Deus está dizendo que a potestade maligna que age na atmosfera espiritual, e nós temos que andar em jejum, em oração, entendendo que quem manda no território espiritual é Ele. Mas a igreja tem autoridade, a igreja ela tem poder de Deus, a igreja tem que indicar os céus, ou glória, para o anjo descer, para o anjo pelejar. Eu comecei a entender, irmão, quando eu estava fraco, eu entendi que eu tinha que orar. Quando eu estava fraco, eu entendi que tinha que ler mais a palavra. Quando eu estava fraco, eu comecei a entender que eu tinha que mais entrar no propósito. Que propósito? É meu com Deus. Não sei o seu, irmão, mas eu gosto de consagração. Não sei o seu, mas eu gosto de ir para o monte. Não sei o seu, eu gosto da palavra. Não sei o seu, entrar na caminhada com Deus na vigília. Porque entendi, irmão, a gente não consegue não. Começa a entender quem é e quem não é. É você se aprofundar, como o Senhor disse para Ezequiel. Entra na profundidade. Aleluia. Deus está chamando a igreja para a responsabilidade. Aleluia. A glória de Deus, eu acho lindo, eu vejo as meninas que ficam aqui sozinhas, orando e buscando. Espera só mais um pouquinho, o que vai descer do céu. Espera só mais um pouquinho. A Bíblia vai dizer, irmão, que a alegria no céu para um homem que se arrepende. Mais nada, fica de pé, irmão de Jesus. Aleluia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste ensinado. Olha para o teu irmão, quem tem ensinado você? O Espírito Santo. Quem tem ensinado a você? Ao Espírito Santo de Deus. Toda palavra que você aprende na escola bíblica dominical, ainda que muitos não sabem ler, mas a pessoa do Espírito Santo, ele vai dar um entendimento no possível para você guardar a palavra da salvação. Porque no dia da tentação é o nome de Jesus que vai prevalecer. No dia da batalha é o nome de Jesus que vai prevalecer. E nessa noite, que o anjo de Deus ele vem despertar a igreja para entender o propósito de orar. O propósito de Deus abrir a visão para ver os fundamentos do Espírito, para entender o que Deus está mostrando. É tempo de batalha, igreja. É tempo de entender que as aflições estão batendo na porta. Deus está requerendo soldados. Soldados que oram, soldados que vão para a guerra, soldados que praticam aquilo que Deus determinou. Porque Ele está dizendo, a guerra só está começando. Olha para cá para mim só um pouquinho. Não sei que ver onde eu moro. Eu moro na balança. Aleluia. Ver o raio de demônio. O que está acontecendo. Eu não preciso de quantidade, não. Eu falo para Deus, Deus, eu preciso de uma mulher de oração. Eu preciso de um homem de Deus de oração. Mas há uma divisão nas igrejas.
Que o negócio, eu pensei que era só aqui, só ali, não, o negócio é geral. Mas ele vem julgar um gado pequeno e um gado miúdo. O que importa é o que está acontecendo, mas eu quero fazer a minha parte. O que importa é o que está acontecendo, mas faça a sua parte. Ele está dizendo: ficai da vocação que foi chamado. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição terão. Mas tu fica na posição que Deus te chamou. Está passando por luta na tua casa pelos filhos, não desista de orar. Está passando por luta, irmão, pela enfermidade, não desista de orar, porque o tempo oportuno, Deus vai dar graça, Deus ele vai abençoar, Deus ele vai honrar, porque ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele vela, irmão. Não desista, irmão. Não para de caminhar. Falta só mais um pouquinho. Obreiro aprovado é aquele que está ui. É aquele que persevera. Olha para esse crente ao seu lado. Você está de pé, está com saúde. Você está aqui buscando a Deus. E quantos pararam? E quantos irmãos ainda estão machucados, feridos aqui dentro? Mas o soldado ferido, aprovado, irmão, são os eleitos de Deus. Quero fechar com a chave de ouro. Isaías capítulo 1, verso 9. Que o Senhor não deixar os remanescentes. Seria como Sodoma e Gomorra. Nós somos a última igreja desta geração. A geração eleita. A geração que não nega o nome do Senhor. Ainda que as portas do inferno venham querer mudar alguma coisa aí na lei, mas é porque a coisa, irmão, não deixa a bandeira de Cristo. Ele é o nosso ajudador. Aleluia. Ainda que as mágoas, aflição, lares, filhos, esposa, venham bater na nossa porta, fica na posição que Deus te chamou. Ele disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Ele está dizendo que a luta, a guerra é dentro da sua casa. A luta e a guerra, irmão, são aqueles que não querem Cristo, mas você tem que ficar na posição que Deus te chamou. Não saia. Se Ele fizer é Deus, se não fizer é Deus, mas o que importa é Ele. Eu quero que você siga Cristo. Você aí, irmão, olha eu aqui. Quem me vê de pé hoje, que não me viu chorando. Muitas vezes tentaram me derrubar e Deus segurava na minha mão. Chegou a hora da igreja ter intimidade com Deus, buscar o propósito. Acabou a campanha, entra noutra campanha. Tem culto de segunda a quarta-feira, vem, porque quanto mais você bebe água, mais você está fortalecido e pronto, passar daquela porta. Porque no mundo tereis, se não, me ajuda. No mundo tereis aflições, mas diz o Senhor: tenha paz em mim. Tenha paz em Cristo. Glória a Deus. Porque a paz te fortalece. Porque a paz te coloque de pé. Aprenda uma coisa. Amanhã, segunda-feira, quando tiver aquela pessoa atribulada, de angústia, querendo um ombro para poder desabafar, vem cá, filho. Eu tenho a paz de Cristo. Transmite para ele. Porque é na mão. Porque é um abraço. É no conselho que você vai transmitir o que você tem para ele. Se eu estou de pé, se ele está de pé hoje, porque alguém abraçou, porque alguém lhe deu uma palavra erudita, porque alguém disse calma, alguém disse vem para a casa do Senhor, porque você está de pé, irmão, tinha joelhos dobrados aqui orando, dizendo: Senhor, não deixa ela cair, não deixa ele cair, Senhor, sustenta ele, Senhor. Deus está dizendo: ainda há pessoas voltadas para o coração dele, e Deus não vai abrir mão de você, mulher. Deus não vai abrir mão de você, homem. Porque quem te chamou foi Cristo, porque quem me chamou foi Ele. Ele não vai abrir mão de nós. Não vai. Ainda que haja lutas e guerra, mas ele não vai perder para o diabo. Porque ele vela pela palavra dele para cumprir. E ele diz em Tiago: lembrais de Elias. Elias era um homem sujeito a mim e você de sofrimento, mas ele era um homem de relacionamento com a ponto de ele orar, o céu se abrir, a chuva descer, a ponto de ele orar e fechar o céu
É coisa acontecer. Meu É Deus. orar para o capeta cair no anjo e amarrar o capeta. Meu Deus. Que nesta noite, a palavra e o Espírito de Deus, ele venha nos fortalecer e nos guiar debaixo da sombra do Onipotente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus.